Atlético 0, Corinthians Paulista 1. Jogo válido pelas quartas de final, o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético, infelizmente, não fez a lição de casa. Numa fase de mata-mata, numa fase de praticamente final de campeonato, o Atlético teria que, no mínimo, fazer a lição de casa, que era, pelo menos, vencer pelo placar mínimo. Mas quem fez isso foi o Corinthians, que fez a lição fora de casa, venceu em Curitiba, portanto vai com uma grande vantagem para o jogo da volta. Corinthians mereceu a vitória? Não, não mereceu. O Atlético, no geral, foi melhor que a equipe do Corinthians. Se não fosse o goleiro Hugo, que foi recém-convocado para a seleção, o Hugo ele garantiu a vitória do Corinthians. Dois lances cruciais ali para o Atlético fazer o marcador, até vencer a partida. O Hugo evitou que o Corinthians saísse derrotado e deu a vitória ao Corinthians, que foi oportunista ali, numa falha do zagueiro do Atlético, Arthur Dias, um bom zagueiro, vinha fazendo um bom jogo, mas falhou, perdeu o tempo de bola, numa bola cruzada, se eu não me engano, pelo Mateuzinho, e o jogador Negão, não sei bem o nome do cara lá, o Negão lá fez o gol do Corinthians, ele, o gol, o Santos ali já fora da jogada, né, porque foi uma bola cruzada, e o Corinthians fez 1-0, beleza? Mas, no geral, não foi um jogo ruim do Atlético, como eu falei, o Atlético foi melhor que o Corinthians, e o primeiro tempo foi dessa forma. Um primeiro tempo em que o Atlético, para variar, é dominado nos primeiros 15 minutos, é dominado pelo adversário, pela equipe do Corinthians. Corinthians tocando muito a bola, porém, assim, sem muita efetividade, sem levar muito perigo ao gol do Santos. E o Atlético só na base das bolas longas. E os 15 minutos desse jogo no primeiro tempo foi totalmente do Corinthians, só que o Corinthians, mesmo tendo a posse de bola, ele só ciscava, mas definitivamente ele não conseguia transformar essa posse de bola em boas finalizações. Então, o Atlético adiantou um pouquinho a marcação após os 15 minutos, e o Corinthians teve mais dificuldade de ter essa bola. Continuou tendo a bola, mas teve mais dificuldade para reter essa bola, porque o Atlético, adiantando a marcação, provocava erros de passes do Corinthians, e o Atlético, vez ou outra, colocava essa bola no chão. E quando o Atlético colocava a bola no chão, o Atlético acertava alguma coisa e levava perigo à equipe do Corinthians, porém não muito perigo. O jogo foi assim, no primeiro tempo foi um jogo morno, até a torcida sentiu esse jogo morno e também não fez muito barulho. Mas talvez a melhor oportunidade, a melhor chance, a chance mais clara de gol do primeiro tempo foi do Atlético, naquela falta muito bem cobrada pelo Zapelli. E a defesa, melhor ainda, a defesa do goleiro Hugo, que foi convocado para a seleção. O Odair Hellmann insistindo na escalação do Patrick, do Filipinho, do Luiz Fernando. O Luiz Fernando, que teve a chance de finalizar dentro da área e teve uma finalização muito pífia. Se ele capricha, a bola pelo menos iria para o gol e forçaria o goleiro Hugo a fazer uma defesa. Mas o Luiz Fernando quis dar uma de primeira ali, uma puxeta, sei lá o que ele tentou fazer, e foi uma finalização ridícula. E foi um jogo, assim, no primeiro tempo, 15 minutos do Corinthians, depois o Atlético equilibrou e ficou até do final do jogo ali, nos 20 minutos finais ou 15 minutos finais, o Atlético foi melhor que o Corinthians, o Atlético teve mais aí a bola, a posse da bola, e criou ali momentos de tensão para a defensiva do Corinthians. O lateral, o Léo Derek, que jogou na lateral, ele recebeu um cartão amarelo muito cedo, porém justificável, porque senão ali o jogador do Corinthians, se eu não me engano, foi o Rodrigo Garro ou o Matheus Bidu, uma jogada ali pela linha de fundo,
ele passou pelo Léo Derek, e o Léo Derek foi obrigado a fazer a falta. Então foi um cartão amarelo merecido, porém muito cedo, só que evitou coisas piores, coisa pior que poderia acontecer logo no início do jogo. Então não daria nem tempo do Atlético baixar a poeira e equilibrar o jogo, como ele fez no decorrer desse primeiro tempo. Então, assim, um 0-0 nesse primeiro tempo, nada ficou pendente, nada ficou mais pro Corinthians ou pro Atlético nesse primeiro tempo, assim, não ficou um jogo assim que dá a entender que o Corinthians está mais próximo da vitória ou o Atlético. Não. Esse jogo no primeiro tempo foi isso. Foi o jogo de domínio do Corinthians nos 15 minutos. O Atlético, a proposta do seu Odair Hellmann é essa proposta um tanto quanto covarde, de deixar o adversário com a bola, só que assim, você jogar sem a bola, você cansa muito mais. Então, nos 15 primeiros minutos, o Atlético se desgastou muito, porque sem a bola, a equipe só marcando, acompanhando a movimentação da bola, você cansa, o time cansa, mas se o jogo do Odair Hellmann é esse, com certeza a preparação física ela é feita para esse tipo de jogo. Depois, como eu falei, depois dos 15 minutos, o Atlético adianta a marcação, toma mais essa bola, começa a levar perigo para o Corinthians. O Corinthians vê que o Atlético leva perigo, né, contra si mesmo, contra o próprio Corinthians, né, e o Corinthians também acaba se resguardando um pouco, porque vê muita qualidade ali no ataque do Atlético, com o Viveiros, o famoso trem, né, o jogador que vai, disputa toda a bola, e tecnicamente não é um jogador bobo, não, é um jogador que, se vacilar, ele complica para o adversário. Inclusive, quando o Atlético ainda estava sendo dominado pelo Corinthians nos primeiros 15 minutos, num lance, numa tomada de bola, o Viveiros quase faz um golaço, aquele famoso gol que o Pelé não fez. Então, assim, o Corinthians viu que o Atlético é uma equipe grande, né? Uma equipe que, ainda mais com a arena lotada, o Corinthians acabou se retraindo um pouco. E o segundo tempo ficou essa expectativa. Ou fica o jogo da mesma forma do primeiro tempo, um jogo indefinido, ou uma equipe ou outra vai acabar se impondo e definitivamente querer fazer o placar para ir com vantagem para o segundo jogo. No segundo tempo, né, após um primeiro tempo morno, no segundo tempo o Atlético resolveu vir para cima do Corinthians. Então o Atlético teve mais posse de bola, colocou mais a bola no chão, ou seja, resolveu jogar a bola, resolveu jogar futebol, e aí ele estava melhor que o Corinthians, ele estava já envolvendo a equipe do Corinthians, que foi se retraindo, e o Atlético foi criando situações que aos poucos ali foram levando perigo à equipe do Corinthians. Mas é aquele negócio, né? O futebol é o único esporte coletivo que nem sempre a equipe que está melhor faz o gol. E foi isso que aconteceu. Como eu falei, o Corinthians, numa das poucas estocadas no segundo tempo, com a qualidade do seu jogador Mateuzinho, uma bola cruzada pelo lado esquerdo, o zagueiro do Atlético, Arthur Dias, 18 anos, piado, caju, que vinha fazendo bom jogo e, no geral, fez até um bom jogo, mas falhou ali, perdeu o tempo de bola e deixou a bola passar. O lateral Léo Derek, que estava na jogada, também não teve tempo de bloquear ali o jogador Negão do Corinthians, e ele fez o gol. Esse jogador do Corinthians, o Negão, fez o gol, empurrou a bola para dentro do gol. Mesmo assim, o Atlético até sentiu um pouco o gol, mas depois aparou ali, deu uma baixada na poeira e começou a jogar novamente, e novamente ficou melhor que o Corinthians e foi criando chances perigosas, não tão claras, mas chances perigosas. O Atlético envolveu a equipe do Corinthians e o Atlético chegou a fazer o gol, né? O Atlético tanto martelou que chegou a fazer o gol.
esse gol que o início da jogada ali do gol em si, dentro da área, foi o Viveiros, que foi empurrado pelo zagueiro do Corinthians, ele caindo com o braço rolando no chão, o braço infelizmente tocou na bola e a bola foi para ali para o jogador do Atlético chutar para o gol, o Benavides empurrar essa bola para dentro do gol. Até ali tudo bem, comemoração, mas o VAR chamou a arbitragem e num lance de total interpretação, o juiz preferiu interpretar favorável ao Corinthians. Ele achou que a mão do Viveiros no chão acabou fazendo parte ali do passe para o jogador atleticano chutar para o gol e o Benavides empurrar, complementar a jogada e fazer o gol. Então, assim, como é um lance de interpretação, pode-se dizer que o árbitro errou ou não errou, eu não sei. Porque o que o Odair Hellmann reclamou foi que o jogador corintiano, o zagueiro ali, empurrou dentro da área o jogador Kevin Viveiros, e ele, na queda no chão, também foi tocado, e esse toque acabou o Viveiros não tendo controle do braço e a bola tocou, né? E o braço tocou na bola, enfim. Mas, mesmo assim, com esse gol anulado, o Atlético continuou melhor que a equipe do Corinthians. O Corinthians passou apenas a se defender, já que estava vencendo por 1-0. E logo ali, quase no final da partida, numa jogada no jogador colombiano que entrou do Atlético, o jogador Alan, que entrou no mais um colombiano, são 6 colombianos agora no Atlético, dentro da área, cruzou pro Patrick, isso mesmo, Patrick não sai nunca, né? Patrick jogou o jogo todo e ele deu uma boa cabeçada, todo mundo já estava ali pronto para comemorar o gol, mas o Hugo pegou no reflexo. E então, enfim, acabou o Corinthians vencendo o jogo. Não mereceu, né? O Corinthians não mereceu vencer a partida, né? Mas o futebol é bola na rede e a única bola na rede validada pelo árbitro foi a do Corinthians. No segundo tempo, o seu Odair Hellmann de cara fez 3 substituições, mas ele não tirou o Patrick, ele tirou Luiz Fernando, que tinha que sair, não estava muito bem no jogo. Tirou também o Zapelli, que não precisava sair, né? Mas o Odair Hellmann sempre tira o Zapelli. E também o Odair Hellmann tirou o Speedy Mendonça, que até que não fazia um mau jogo, e o Speedy Mendonça ele sempre preocupa o adversário com a sua velocidade, mas os jogadores que entraram melhoraram também o Atlético. O caso do Dudu, que entrou no lugar do Zapelli, mas ele poderia jogar junto com o Zapelli. Também o jogador, e ó, tudo piazada do Caju, né? Tudo piada base, fizeram a diferença. Infelizmente ali o zagueiro Arthur Dias falhou no lance do gol, mas fez um bom jogo, né? Tirando essa infelicidade de falhar no lance do gol. Daí entrou também, né, como eu falei, o Dudu, melhorou muito o Atlético com o Dudu. Entrou o Leozinho, que também fez o Atlético melhorar, porém o seu Leozinho participou pouco do jogo, mas às vezes que ele participou, ele fez boas jogadas. O Kevin Viveiros é um baita de um trem batalhador. O Kevin Viveiros, ele incomoda, sempre incomoda o adversário, é um baita de um centroavante, embora não tivesse feito o gol hoje, mas é um baita de um centroavante. E o seu Odair Hellmann, com a entrada do outro colombiano, do Alan, o Odair Hellmann acabou fazendo 4 substituições, o Atlético melhorou, já estava bem, mas o Atlético melhorou, e enfim, fez até um jogo de razoável para bom, foi melhor que a equipe do Corinthians, isso é importante dizer, mas foi no final, o que vale é a bola na rede, e como eu falei, a única bola na rede validada foi a do Corinthians. E Atlético 0, Corinthians 1. O jogo da volta é só daqui a 2 semanas. Confronto definido? Não, diria que não. Mas como o Atlético ainda acha que tem chance
na Série B, de ir para o G4 da Série B, talvez esse jogo da volta da Copa do Brasil, o Atlético possa... Não vou dizer que o Odair Hellmann vai colocar um time misto, como ele fez no primeiro jogo contra o São Paulo, mas eu acho que de forma intuitiva, subjetiva, a própria equipe ela vai de sangue doce lá para a Arena Neoquímica, lá, Arena Gambazão. E de repente, equipe de sangue doce, time que joga de sangue doce, é o copo meio cheio, meio vazio. Pode ser bom e pode ser ruim. De repente o time joga muito solto, muito leve e acaba vencendo a partida, né? Sendo que o adversário que está com a classificação na mão, então a equipe do Corinthians, que agora tem a obrigação de classificar, porque tem a vantagem, joga no seu estádio, né, com o apoio do seu torcedor. Então, aí, de repente, tem essa tensão para o próprio Corinthians. E o Atlético, como não tem nada a perder, ele pode, jogando de sangue doce, vencer a partida ou levar pelo menos para os pênaltis, né, com o placar mínimo. E daí já sabe, né? Tem o Hugo do lado do Corinthians, que é um baita de um goleiro, isso eu reconheço, mas nós temos também o Santos, que é outro baita de um goleiro, né? E o Santos é mais experiente, o Santos é goleiro campeão olímpico, né? Medalha de ouro, já defendeu a seleção principal, e o Hugo está agora tendo as suas oportunidades também na seleção. E como eu falei, sangue doce, né? Equipe que joga de sangue doce é o copo meio cheio, meio vazio, porque também, se o time jogar muito relaxado, ele pode tomar uma goleada, né? Então ou 8 ou 80. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas em relação à Copa do Brasil, esse primeiro jogo, é só isso que eu tenho a falar. O Odair Hellmann, ele insiste com alguns jogadores, como eu falei do primeiro tempo, que ele insistiu com o Patrick, que hoje jogou o jogo todo. O Patrick não fez um mau jogo, mas também, se tem ali no lugar dele, por exemplo, um Riquelme, que é um jogador mais ágil, um jogador mais novo, né? E não pelo fato de ser mais novo, mas fisicamente está melhor condicionado, ele poderia ajudar mais na questão ofensiva. Porque era visível o cansaço do Patrick, que ainda assim fez até um bom jogo. Mas não dá para depender disso, né? Então, né, o Odair Hellmann insiste com o Patrick, insiste com o Filipinho. De repente o Riquelme, se o Odair Hellmann quer ficar com o Patrick em campo, coloca o Riquelme no lugar do Filipinho, né? O Riquelme ele faz ali a parte defensiva, mas ele é mais habilidoso para construir jogadas. O Filipinho ele só destrói jogadas, ele não constrói. E o Riquelme destrói e constrói. Mas isso é coisa do Odair Hellmann, né? Ele que vive lá o dia a dia do clube, os treinamentos, e aí não dá para dizer mais nada. Eu não posso mais ficar aqui falando fora do Odair Hellmann, porque eu acho que ele não sai mesmo. Então desejar boa sorte, não adianta ficar cornetando o Odair Hellmann, diretoria, desejar boa sorte e que de repente o Odair Hellmann e essa diretoria calem minha boca e eu tenho a humildade de chegar aqui e reconhecer. Mas enquanto isso não acontece, né, eu não posso parar de fazer as críticas, sejam negativas e até positivas, beleza? Então, agora vamos voltar para a nossa realidade da Série B, em que temos aí uma final contra a equipe do Novo Horizontino. Olha só em que o Atlético se meteu, né? Pô, fazer a final aí, todo jogo agora, até a última rodada pelo Atlético, pode ser uma final, né? Pode ser uma final, porque se o Atlético for ganhando agora os jogos, ele vai reacendendo a esperança de ir para o G4, mas se ele já ganhar 1, 2 jogos e tropeçar, daí é só para cumprir tabela, é para ficar no meio da tabela e seguir o baile para o ano que vem só. Falou? Grande abraço a todos, fique com Deus e tchau, tchau!